Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física. E bem, hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de gases ideais. Tá? Esta é uma aula para os alunos do segundo ano, tá bom? Então vamos embora, né? Então bem pessoal, na aula de hoje eu quero apresentar para vocês a chamada equação de Clapeyron, tá? Que é justamente a equação que descreve os estados termodinâmicos de um gás ideal. Tá? Ou seja, descreve o comportamento desse gás. Tá? E essa equação que eu representei aqui, ó, PV igual a nRT, onde P é a pressão, V o volume, N é o número de mols que a gente estudou na última aula, esse R é uma constante e o T é a temperatura. Tá? Então, essa equação ela relaciona as variáveis de estado, que é P, pressão, volume e temperatura. Tá bom? Ela relaciona as três em uma única equação. Tá? Então, antes de a gente partir, tá, para uma aplicação da equação de Clapeyron, é importante que a gente compreenda cada uma dessas variáveis. Tá? Cada uma delas. Então, a primeira que nós vamos tentar compreender aqui é a pressão. Tá certo? É a pressão. Então, ó, perceba bem, eu vou partir aqui para um exemplo prático justamente para facilitar a nossa compreensão. Eu coloquei aqui para vocês uma situação onde eu tenho dois pregos. Tá? Eu tenho um prego aqui com a ponta para baixo. Tá? Isso aqui é um bloco de madeira. Então eu tenho um prego aqui com a ponta para baixo. E eu vou aplicar uma força sobre esse prego. Então digamos aqui, ó, que eu aplique aqui uma força F. Tá? Essa força F ela pode ser, por exemplo, aplicada por um martelo. Né? Então quando eu bater aqui, quando eu aplicar essa força, a ponta desse prego vai exercer uma certa pressão aqui, ó, nessa região, que vai fazer com que ele entre, tá? Com que ele penetre no bloco de madeira. Agora, eu vou pegar outro prego do mesmo jeito, tá? E vou colocá-lo aqui, ó. Eu vou colocar com a ponta para cima, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar uma força F sobre ele. Quando eu aplico essa força F, tá? A mesma força, essa força F ela vai fazer com que esse prego tenda a penetrar aqui dentro dessa madeira. Né? Acontece que como essa área da cabeça do prego ela é muito maior do que a da ponta, você vai ter bem mais dificuldade, tá certo? De fazer com que esse prego entre do que na situação inicial, tá certo? Na situação inicial. Isso por quê? Porque percebam uma coisa. Apesar de as duas forças serem iguais, porque eu estou assumindo isso, tá? As pressões aqui não são iguais. Tá? O primeiro prego, ele vai entrar com uma maior facilidade. Por quê? Porque a pressão nesse caso aqui ela é muito maior do que a pressão no segundo caso. Tá certo? Então, o que é que nós podemos tirar aqui? Ó? Nós podemos tirar uma conclusão aqui direta. Tá? Deixa eu escrever aqui para vocês essa conclusão. Pronto. Tá aqui, ó. Quanto menor a área, maior a pressão. Tá certo? Então, mesmo as forças sendo iguais, nesse caso aqui, ó, como nós temos o quê? Nesse caso aqui, como nós temos uma menor área, tá? Aqui nós temos uma menor área, tá? E essa área aqui eu estou falando da ponta do prego, como eu tenho uma menor área, então eu vou ter uma maior pressão, tá certo? Aqui nós temos o que? Nós temos uma área maior, então, deixa eu colocar aqui, ó, maior área. Como nós temos uma maior área, então a pressão aqui ela vai ser menor, tá certo? A pressão aqui ela vai ser menor, tá? No entanto, eu posso fazer com que esse prego aqui entre, se por exemplo eu aumentar essa força na qual eu aplico aqui sobre a ponta desse prego. Então digamos que eu aplique aqui, ó, uma força muito mais intensa. Tá? Vou desenhar aqui uma seta bem larga. Tá? Digamos que eu aplique aqui, ó, uma força muito mais intensa. Nesse caso aqui, ó, se eu aplicar uma força maior, é óbvio que eu vou aumentar a pressão aqui. Tá certo? A pressão fica maior. Tá? Tanto é que se eu colocar uma força aqui suficientemente alta, esse prego ele pode entrar, tá? Ele pode penetrar aqui nesse bloco de madeira mesmo
tá? Estando com a cabeça para baixo, tá certo? Então, a partir disso aqui, nós tiramos aqui uma outra conclusão. A conclusão é de que o quê? Deixa eu escrever aqui. Quanto maior a força, tá? Maior será a pressão. Pronto. Quanto maior a força, maior será a pressão, tá certo? E eu estou falando dessa força aqui, tá bom? Então, daqui, pessoal, nós tiramos aqui duas informações. A primeira informação é a seguinte, ó. Veja só uma coisa. Bem, se quanto menor for a área, maior vai ser a pressão, então aqui nós percebemos que a pressão aqui ela é diretamente proporcional ao inverso da área, tá certo? Ao inverso da área. Esse símbolozinho aqui, ele representa um símbolo de proporcionalidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto menor for essa área, maior vai ser a pressão. E quanto maior for a área, menor é a pressão. Tá certo? Menor é a pressão. Tá? De acordo com essa segunda conclusão que nós tiramos aqui, nós temos que a pressão ela é proporcional à força. Isso quer dizer o quê? Quanto maior a força, maior a pressão nesse caso. Tá bom? Pronto. Quando nós pegamos, por exemplo, essas duas informações aqui, tá? Quando nós tomamos uso dessas duas informações aqui, nós chegamos a uma conclusão bem interessante, tá certo? Se nós pegarmos essas duas conclusões e juntar as duas, nós chegamos que a pressão ela é igual à força dividido pela área, tá certo? Isso aqui é a definição de pressão, tá? Força resultante dividida aqui, ó, pela área, tá? Isso aqui é um resultado importante, digamos assim. Deixa eu só colocar ele aqui em destaque. Pronto, colocar ele aqui em destaque. Agora, olha, faça um exemplo bem, uma prática aqui, ó, um exemplo, tá? Um experimento bem simples. Pegue uma caneta, tá? Pegue uma caneta e coloque a caneta assim, ó, segure a caneta com o seu polegar e o seu dedo e o maior dedo da sua mão, tá? O dedo mais alto. Agora pressione, comprima, tá? Aperte essa caneta. Você vai observar que neste caso aqui, ó, como a ponta da caneta ela tá no meu dedão, onde eu sinto mais dor é aqui no dedão. Por quê? Porque essa ponta aqui, ela exerce uma pressão maior do que a parte de cima da caneta, apesar da força ser igual, tá? A força aqui, de acordo com a terceira lei de Newton, ela é igual. A mesma força que a ponta da caneta pressiona o meu polegar é a mesma força que a parte de cima da caneta pressiona o meu dedo, o meu maior dedo. Tá certo? O meu maior dedo. Então, isso diz o quê? Devido à menor área, a maior pressão é aqui, apesar da força ser a mesma. Tá certo? Apesar da força ser a mesma. Pronto. Agora, eu quero explicar para vocês, tá? Eu quero explicar para vocês mais uma coisa aqui, tá bom? Mais uma coisa. Então, isso aqui, tá? Só falando aqui de unidades. Bom, deixa eu falar aqui de unidades. Unidades. Bem, nós sabemos que a unidade da força é o Newton, não é? E a área, por exemplo, a unidade é o metro quadrado. Tá? Se você quer representar a área, você usa um metro quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, a unidade da pressão, tá? Quando nós representamos unidade de uma certa grandeza, nós colocamos a grandeza entre colchetes, tá? Então a unidade da pressão vai ser igual ao Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Só que isso aqui tem um nome, tá certo? Newton por metro quadrado, nós chamamos isso aqui, tá, de Pascal. Pascal é uma grandeza chamada Pascal, que nós representamos pelo P e o A, tá? Pá. Então daqui nós temos que o quê? Que 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal, tá? É igual a 1 Pascal. Pronto, perfeito. Então isso aqui são
as unidades, tá, da pressão. Existe outra unidade que eu vou aqui explicar para vocês, tá? Pronto, pessoal, aqui, ó. Outra coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte: a pressão atmosférica, tá? Bem, nós sabemos que existe uma atmosfera, tá, em volta da Terra. Tanto é esse ar que nós respiramos, tá? Quando nós respiramos, o que nós inalamos é o que? É o gás atmosférico que está em volta da Terra. Então nós sabemos que a Terra ela é um aglomerado maciço de terra, né, recoberto com aproximadamente 2/3 de água na sua superfície. Tá? 2/3 da sua superfície é coberta por água. E nós sabemos que acima disso, tá? Acima do oceano, acima da Terra, existe o que? Existe uma camada atmosférica. Essa camada é uma camada de gás, tá? Que ela se mantém presa à Terra devido principalmente ao campo gravitacional que atrai esse ar, tá? E também o campo magnético, tá? O campo magnético da Terra também tem a sua contribuição na permanência da atmosfera terrestre. Então todo esse ar que está sendo puxado para a Terra, ele exerce uma força sobre nós, ele exerce uma certa pressão, tá certo? Tanto é que se você imaginar aqui, ó, por exemplo, eu vou desenhar aqui, tá? Imagine aqui uma pessoa muito pequenininha, tá? Pronto, tá aqui, ó, uma pessoa que está aqui sobre a Terra. Agora observe como ela está dentro dessa Terra. Então, não, como ela está sobre a Terra, acima da cabeça dela, existe o que? Existe, tá, uma camada de gás atmosférico. E essa camada aqui, ela exerce uma força sobre essa pessoa, tá? Existe uma camada aqui, ó, uma camada de atmosfera que exerce uma força sobre ela. Ou seja, isso aqui tem um peso sobre a cabeça dela. Tá? Tem uma certa pressão sobre essa pessoa. Tá certo? Tá? Então, isso é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, de você, quando você penetra dentro da água, você sente uma certa pressão. Quando você está, tá, imerso, mergulhado, quando você dá um mergulho, você sente o peso da água. Tá? Aquilo ali é o que? A pressão hidrostática, tá? É a pressão da água sobre você. Tá? E quando você está fora da água, você tem a pressão da atmosfera. Tá? Essa pressão, a pressão atmosférica, tá? Ela é igual a 1 atm. 1 atm, ou seja, uma atmosfera. Tá certo? Uma atmosfera. Pronto. Esse 1 atm, pessoal, em newtons por metro, ele equivale a aproximadamente, tá? Deixa eu colocar aqui um símbolo de aproximado. Ele equivale aproximadamente a 10 elevado a quinta newtons por metro. Só que nós sabemos que newtons por metro representa Pascal, né? Ou seja, isso aqui é aproximadamente, tá? É 10 elevado a quinta Pascal. Pronto, isso é o que? É o valor da pressão atmosférica que nós sofremos, que qualquer objeto que está sobre a superfície terrestre sente, tá bom? Tá? Sobre a superfície terrestre sente. Tá? Obviamente isso aqui é uma aproximação, tá bom? Isso aqui é uma aproximação. Esse 10 a quinta aqui, pessoal, tá? Deixa eu só destacar aqui, ó, esse 10 a quinta aqui, ele representa 100 mil. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó, de 100 mil newtons por metro quadrado. Tá? 100 mil newtons por metro quadrado. Pronto. Agora nós vamos passar aqui, tá, para o estudo do volume. Tá bom? Para o estudo do volume do gás. Então, deixa eu colocar aqui volume. Deixa eu escrever. Pronto. Aqui, ó. O volume é o espaço ocupado pelo gás, né? E aqui eu coloquei uma observação
que o volume do gás sempre é todo o espaço disponível do recipiente. É todo o espaço do recipiente, tá? Justamente pelo fato que eu já expliquei para vocês que o gás ele se expande, tá? Ele ocupa todo o espaço que tem disponível para ele, tá certo? Todo o espaço que tem disponível para ele, tá bom? Então vamos aqui, ó, as unidades do volume. Bem, a unidade mais comum para o volume, tá? A unidade mais comum para o volume é o metro cúbico, tá certo? É o metro cúbico, tá? Metro cúbico. Nós sabemos que um metro cúbico, eu acho que isso aqui é uma coisa familiar para vocês. Por exemplo, eu quero uma cisterna, eu quero construir uma cisterna de 20 metros cúbicos, 10 metros cúbicos. Cada metro cúbico possui 1000 litros. Tá? Por exemplo, uma caixa d'água de 1000 litros é uma caixa d'água de 1 metro cúbico. Tá certo? 1 metro cúbico. Tá? Eu posso representar, ó, esse 1000 litros como sendo 10 a terceira litros. Tá? De maneira que, perceba só, 1 litro vai corresponder o quê? Vai corresponder a 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico dividido por 1000, né? Dividido por 1000. Tá? Porque se eu tenho 1000 litros e divido por 1000, eu fico com 1 litro. Tá? E 1000 litros é igual a 1 metro cúbico dividido por 1000. Pronto, então isso aqui, ó, vai ser igual a 10 elevado a menos 3, tá? Metros cúbicos. Lembrando que esse 1000 equivale a 10 a terceira, né? E eu posso pegar esse 10 a terceira com o expoente positivo e passar ele para cima, né? Eu inverto o sinal do expoente. Então aqui nós temos essa conversão entre as unidades. Então aqui, ó, guarde para vocês isso aqui, ó. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, a 10 a terceira litros, tá? E 1 litro corresponde aqui, ó, a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Tá? Isso aqui vai ser importante em nossas atividades, viu? Vai ser importante em nossas atividades. Perfeito. Maravilha. Pronto, vamos falar da temperatura agora. Ok, pessoal, temperatura. Bem, eu coloquei aqui, ó, que a temperatura, ela, como a gente já viu, né? Ela está relacionada ao grau de agitação das partículas, ao quanto elas se agitam, o quão rápido elas estão se agitando, tá bom? Isso é a temperatura Kelvin, né? Que é a temperatura absoluta, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Então, bem, como esse assunto de temperatura ele já foi esclarecido, já foi bastante explicado, eu só quero relembrar aqui para vocês o seguinte, por exemplo, nós vimos, tá, em aulas passadas que a temperatura Kelvin, que é a temperatura absoluta, ela é dada pela temperatura Celsius mais 273. Tá? Isso aqui é uma expressão que a gente tem que guardar. Tá certo? Que a gente tem que guardar. Pronto. Agora percebam uma coisa. Tá? Percebam uma coisa. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, uma temperatura Celsius igual a 27 graus Celsius, qual vai ser a temperatura Kelvin dessa temperatura? O T Kelvin vai ser simplesmente o T Celsius, né? T Celsius mais o 273. Ou seja, vai ser 27 mais 273. Isso aqui vai dar igual a 300, tá? 300 kelvins, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma temperatura, um TC de 100 graus Celsius, para eu encontrar o T Kelvin, eu só preciso fazer, né, 100, tá, a temperatura TC mais o 273, mais 273. Isso aqui, quando eu somar isso aqui, dá igual a 373 kelvins, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um TC de menos 20 graus Celsius, tá? O meu T Kelvin seria o quê? Seria menos 20 mais 273. Isso aqui daria igual a
253 kelvins, tá bom? 253 kelvins. Pronto. Então, é disso aqui que você tem que, tá? Que você tem que lembrar, tá bom? Então, na equação de Clapeyron, tá certo? Na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, você deve lembrar sempre que essa temperatura tem que ser a temperatura, tá? Essa temperatura aqui, ó, tem que ser a temperatura Kelvin, tá? Tem que ser a temperatura Kelvin, porque lembre-se que, por exemplo, no 0 Kelvin, o valor da pressão se anula, tá? O valor da pressão se anula por quê? Porque as partículas elas param de se agitar, porque na temperatura 0 elas vão ter zero agitação. Zero agitação, elas estão completamente paradas, tá? Se elas não se agitam, não tem pressão, tá? Porque não há colisões entre as paredes do recipiente, tá bom? Pronto. Ok, pessoal. Agora vamos lá, né? Nós já sabemos aqui, né? Nós já sabemos, nós já conhecemos as variáveis, né? Cada uma das variáveis. Então vamos aqui para a equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron. Então nós já sabemos que ela é o que? É PV. Temos aqui PV igual a nRT. Bem, pressão, tá? P, pressão, V, volume, N é o número de mols que a gente já explicou. Esse R aqui, tá? É justamente o que eu vou explicar para vocês agora. T é a temperatura. Então, bem, pessoal, é uma coisa conhecida, tá? É uma coisa conhecida experimentalmente que, por exemplo, quando a gente tem um certo recipiente aqui, ó, digamos que dentro desse recipiente eu vou colocar um gás aqui dentro. Só que esse recipiente ele tem uma tampa móvel, tá? Ele tem o que nós chamamos de êmbolo. Êmbolo é uma tampa, tá? Uma tampa que pode subir e pode descer conforme a pressão do gás, tá certo? Então essa tampa aqui, ó, ela é móvel, tá? Ela pode subir e descer, tá? Ela tanto pode subir como pode descer, tá? E o nosso gás ele está aqui dentro, tá? Aqui dentro o nosso gás. Pronto. Agora perceba uma coisa. Então é conhecido que, por exemplo, quando a temperatura desse gás for igual a 0 Celsius, isso aqui é igual a 273 kelvins, tá? E a pressão desse gás for igual a 1 atm, tá? Isso aqui são o quê? São as condições normais de pressão e temperatura, tá? Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Ou seja, CNTP, tá? Condições normais de pressão e temperatura. Quando o gás ele está nessas condições normais de pressão e temperatura, o volume desse gás, de qualquer gás, tá? De qualquer gás ideal, o volume dele é igual a 22,4 litros. Tá certo? 22,4 litros. Tá bom? Então, percebam bem. Sabendo disso, tá? Sabendo disso. Pronto, pessoal. Então aqui, ó, sabendo disso aqui, ó, nós podemos calcular aquela constante R, tá certo? Aquela constante R. Só que isso aqui é para 1 mol de gás, viu? 1 mol de gás. Ou seja, quando eu tenho 1 mol de gás ideal, 1 mol de gás ideal, tá? Quando eu tenho 1 mol de gás ideal, a uma temperatura de 273 e uma pressão de 1 atm, o volume que ele ocupa é 22 litros, tá? Então aqui, ó, partindo para a nossa equação de Clapeyron, nós temos que PV é igual a nRT, tá? Então esse R aqui, ele vai ser dado pelo quê? Pelo PV dividido pelo NT, tá certo? No caso, a pressão desse gás aqui é 1 atm, vezes o volume dele é 22,4 litros, dividido
pelo número de mols, que nesse caso aqui é 1 mol, tá? Vezes a temperatura, que é 273 kelvins. Bem, quando a gente realiza essas contas aí, o valor que a gente obtém é que R é igual a 0,82, tá? 0,082 atm, tá? Litro dividido por mol Kelvin, tá certo? Isso aqui, pessoal, é a constante dos gases ideais, tá? Isso aqui é a constante. Vou circular isso aqui. Pronto. Isso aqui é a constante dos gases ideais. Constante universal dos gases ideais, ou seja, para todo gás, tá? Para todo gás, todo problema que a gente for encarar, tá? Nós vamos utilizar esse valor de constante para poder fazer os nossos cálculos, tá bom? Pessoal, então é isso. Então, olhem, fiquem com Deus e até a próxima, viu? Tá? Na nossa próxima aula eu vou dar continuidade a este conteúdo. Então, até mais, pessoal. Tchau!